cobra fantasma, o mistério da montanha que ninguém consegue escapar. As montanhas sempre foram cercadas por mistérios e medos, mas aquela em especial, no coração de uma região isolada, guardava um segredo sombrio que ninguém ousava desafiar. Diziam que uma cobra fantasma habitava as profundezas de suas cavernas, uma criatura colossal que surgia à noite para devorar quem cruzasse seu caminho. Durante anos, os habitantes das vilas próximas ouviram gritos, avistaram sombras e encontraram os restos de animais mutilados. O medo era palpável e poucos ousavam sequer olhar na direção das montanhas. Certa noite, enquanto uma tempestade caía sobre a região, uma tragédia ocorreu. Um jovem fazendeiro, ao tentar resgatar seu gado que havia se afastado, desapareceu misteriosamente. No dia seguinte, a única coisa que encontraram foram pegadas enormes e marcas de sangue, espalhando ainda mais o pânico. A lenda da cobra fantasma era real, e ela estava mais próxima do que nunca. Os anciãos da vila contavam que a cobra não era apenas uma criatura comum. Ela era uma entidade sobrenatural, amaldiçoada por antigos deuses. Diziam que sua pele era translúcida e seus olhos brilhavam como brasas, refletindo o desespero das almas que ela havia devorado. Quem será a próxima vítima? Murmuravam os aldeões, olhando para a montanha com temor. Pausa muito importante. Se você está gostando dessa história e quer descobrir o mistério aterrorizante por trás da serpente fantasma, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os detalhes sombrios dessa e de outras lendas assustadoras. Deixe o seu like agora para mostrar que você é corajoso o suficiente para continuar e compartilhe essa história com quem também gosta de um bom mistério. Nos ajude a manter essas lendas vivas. Vamos continuar. No entanto, a esperança parecia surgir com a chegada de um homem misterioso à aldeia. Vestindo um chapéu surrado e uma jaqueta de couro, ele mal falava com os outros, mas suas intenções eram claras. Sem nome, sem história conhecida, ele era apenas o caçador. E ao ouvir os rumores da serpente, ele sabia que era seu próximo desafio. O que traria um homem como ele para enfrentar algo tão perigoso? Teria ele chance contra uma criatura tão mortal? O caçador não era um homem de muitas palavras. Ao cair da noite, ele se dirigiu à montanha, sozinho, ignorando os olhares assustados dos aldeões. Carregava consigo apenas uma lanterna, uma adaga de lâmina afiada e um colar com runas antigas, que brilhavam levemente sob a luz da lua. À medida que se aproximava das cavernas, o ar ao redor parecia ficar mais pesado, e o silêncio era opressor. O vento assobiava pelas rochas, mas não havia sons de vida, nenhum pássaro, nenhum inseto. Apenas o vazio. O caminho até a caverna principal estava coberto de ossos, restos de animais e de outras vítimas da serpente fantasma. A cena era macabra, uma advertência clara para quem ousasse se aproximar. Mas o caçador não hesitou. Ele acendeu sua lanterna e deu o primeiro passo para dentro da escuridão. As paredes da caverna eram úmidas, e o eco de seus passos reverberava como um aviso sinistro. A cada curva, a sensação de estar sendo observado aumentava, como se olhos invisíveis o seguissem de todos os cantos. De repente, ele ouviu o som. Um sibilo baixo e contínuo que reverberava pelas paredes da caverna. O caçador sabia que não estava sozinho. E então, emergindo das sombras, ele viu pela primeira vez a criatura. A cobra fantasma era muito maior do que qualquer descrição dos aldeões. Sua pele translúcida reluzia como vidro polido, revelando os ossos de suas vítimas ainda dentro de seu corpo. Seus olhos, duas chamas bruxuleantes, cravaram-se no caçador com uma intensidade maligna. Em um movimento rápido, a serpente avançou, suas presas enormes prontas para atacar.
O caçador, ágil como um felino, desviou do primeiro golpe, mas sabia que estava diante de algo além do natural. Não era apenas uma criatura física, era uma força antiga e maligna. O caçador conseguiu ferir de leve a cobra com sua adaga, mas a serpente recuou, desaparecendo nas profundezas da caverna, deixando um rastro de destruição. A primeira batalha havia sido travada, mas a guerra estava longe de terminar. O caçador retornou à vila com cicatrizes visíveis, mas com algo mais, uma nova determinação. O que era aquela criatura? O que realmente a mantinha viva por tanto tempo? Ao retornar à vila, o caçador foi recebido com olhares curiosos e temerosos. Ninguém ousou perguntar o que ele havia encontrado nas profundezas da montanha, mas todos sabiam que a batalha estava longe de terminar. Suas roupas estavam rasgadas e marcas de veneno começavam a aparecer em sua pele, mas o caçador parecia indiferente à dor. Ele sabia que para derrotar a criatura, precisaria entender a origem da serpente fantasma. Naquela noite, ele procurou um dos mais velhos da aldeia, um ancião que vivia isolado, distante do restante do povo. Diziam que ele sabia dos segredos esquecidos do passado, histórias que ninguém mais se atrevia a contar. Quando o caçador bateu à sua porta, o velho o recebeu com um olhar triste, como se já soubesse o motivo de sua visita. Sentaram-se ao redor de uma fogueira fraca e o ancião começou a falar. Há muitos anos, antes que a montanha fosse temida, havia uma aldeia ali, próspera e pacífica. A serpente fantasma não era, então, uma lenda, mas uma criatura guardiã daquelas terras. Ela protegia os habitantes e as colheitas, mantendo o equilíbrio entre o homem e a natureza. No entanto, a ambição e o orgulho de um antigo líder romperam essa harmonia. Ele tentou controlar o poder da serpente para seus próprios interesses e, em um ritual proibido, sacrificou seu próprio filho na esperança de conquistar a imortalidade. O ritual falhou, mas teve consequências terríveis. A serpente, enfurecida pela traição, tornou-se uma entidade fantasmagórica, amaldiçoada a vagar pelas montanhas e devorar todos que ousassem se aproximar. Seu veneno agora carregava a dor e a ira de séculos de sofrimento, e sua alma, presa entre o mundo dos vivos e dos mortos, atormentava a região sem descanso. O caçador, ouvindo essa história sombria, soube que a luta não seria apenas contra a força física da serpente, mas contra sua essência maligna. Para derrotá-la, seria necessário quebrar a maldição que a mantinha presa àquela montanha. O ancião entregou-lhe um amuleto antigo, o último vestígio da aldeia destruída, e com ele, a única esperança de salvar o povo. Agora, ele sabia o que precisava ser feito. Com o amuleto em mãos e o peso da maldição agora claro em sua mente, o caçador sabia que a batalha final se aproximava. A serpente não era apenas um monstro, mas uma força sobrenatural presa em uma prisão de ódio e vingança. Ele partiu ao amanhecer, subindo novamente a montanha, desta vez com um propósito muito mais profundo do que simplesmente caçar. A atmosfera na montanha estava diferente. As sombras pareciam se mover de maneira inquietante, como se a própria natureza soubesse que algo grande estava prestes a acontecer. Cada passo do caçador era calculado, mas o terreno parecia traiçoeiro, como se a serpente estivesse esperando por ele. O vento sibilava entre as árvores, e o som parecia ecoar os gritos de antigos espíritos que haviam perecido ali. Finalmente, ele chegou à caverna onde a serpente fazia sua morada. O ambiente era sufocante, e o odor de carne podre dominava o ar. O caçador avançou, empunhando o amuleto diante de si, enquanto seus olhos buscavam os movimentos sinuosos da criatura fantasmagórica. De repente, um rugido ensurdecedor ecoou pelas paredes da caverna, e a serpente surgiu das sombras, seu corpo colossal brilhando com uma aura espectral. A batalha que se seguiu foi brutal. A serpente atacou com uma velocidade impossível para uma criatura de seu tamanho, sua mandíbula se abrindo em um grito que parecia ecoar direto do além.
O caçador desviava como podia, suas armas parecendo inúteis contra o corpo espectral da serpente. Ele sabia que, para vencer, precisaria de mais do que força física. O amuleto pulsava em sua mão, e ele se lembrou das palavras do ancião. Não é a força que vai derrotá-la, mas a verdade que ela esconde. Em um ato de desespero, o caçador jogou o amuleto contra a serpente. O objeto antigo brilhou em um clarão intenso quando tocou o corpo da criatura. A serpente gritou em agonia, não por dor física, mas por algo muito mais profundo. O brilho do amuleto iluminou o que estava por trás da maldição. O espírito de um garoto, o filho do líder que a havia traído. O sacrifício que havia dado início à maldição agora era revelado, e a serpente, diante de seu passado, parecia hesitar. O caçador soube naquele momento que o caminho para derrotá-la era libertar a alma do garoto e desfazer o ritual que havia condenado a serpente. O caçador, com o coração acelerado e a mente em chamas, percebeu que a verdadeira batalha não era contra a serpente, mas contra o peso da maldição que a havia transformado. O espírito do garoto, agora visível sob o brilho do amuleto, flutuava acima da serpente, seus olhos cheios de dor e arrependimento. A criatura monstruosa parou. Seus movimentos antes ameaçadores agora eram lentos, quase hesitantes, como se ela também soubesse que estava próxima de um fim. Com uma voz que ecoava em todas as direções, o espírito sussurrou as palavras que revelavam a chave para a libertação. Libere-me. Devolva o que me foi tirado. Liberte-nos todos. O caçador entendeu que o poder da serpente estava diretamente ligado à injustiça que havia sido feita anos atrás, quando o jovem fora sacrificado para selar o pacto maldito da vila. O caçador, ainda com o amuleto pulsando em sua mão, começou a entoar as antigas palavras que o ancião havia mencionado em sua visão. O vento na caverna se intensificou. As sombras dançavam ao redor deles, e a serpente começou a se contorcer, como se estivesse sendo arrancada de sua prisão sobrenatural. A caverna tremia, e o som do vento misturava-se com o choro abafado do espírito. De repente, o caçador viu que, entre as escamas brilhantes da serpente, um símbolo oculto começou a brilhar. Era o selo da maldição, a marca que a condenava a vagar eternamente em ódio. A lenda da serpente fantasma chegara ao fim. O caçador, com o amuleto vazio em suas mãos, sabia que a montanha e a vila estavam finalmente livres da maldição que as atormentava há gerações. Ao descer a montanha, o caçador olhou uma última vez para o horizonte, onde o sol começava a nascer. Ele sabia que essa história seria contada por muitas gerações, mas não como uma lenda de terror, e sim como uma história de redenção, sacrifício e libertação. E assim termina a lenda da serpente fantasma. Se você gostou desta história e quer conhecer mais lendas misteriosas como esta, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Compartilhe este vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa história aterrorizante. E deixe nos comentários o que você achou dessa incrível caçada. E se você acha que essa foi assustadora, espere até ouvir a próxima lenda. Prepare-se, pois o que vem a seguir vai te deixar sem dormir à noite. Não perca o próximo vídeo.